Bruno Henrique deve desfalcar o Flamengo contra o Fluminense nesse domingo. Unidos pela solidariedade, principais organizadas de Fla-Flu doam sangue no Hemorrio. Máquina responsável pelo processo de fibra sintética chega ao Maracanã. Jogador do Flamengo revela qual é a principal exigência do técnico Paulo Souza. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Pessoal, muito bom dia. Hoje nós temos um jogo muito importante que é contra o Fluminense e nós vamos lá para cima deles com toda a vontade e com toda certeza a gente vai ganhar. Boa sorte para nós e um ótimo dia para o Flamengo e para nós também. Vamos lá para as notícias. A lista de desfalques do Flamengo para o clássico desse domingo, contra o Fluminense, deve ganhar mais um nome de peso. Trata-se do nosso querido Bruno Henrique. O atacante, que apresentou um problema no tendão na estreia do elenco principal na vitória de 3-0 sobre o Boa Vista, deve ser poupado e não está confirmado para o jogo contra o Fluminense hoje à tarde no Newton Santos. Pessoal, além do Bruno Henrique, o Flamengo também não vai contar com seu goleirão Diego Alves, que não treinou com seus companheiros essa semana, mesmo sem ter uma lesão constatada. Rodrigo Caio e Ramon, ambos seguem no departamento médico, também para se recuperarem. Por outro lado, o Léo Pereira trabalhou e vai para o jogo. Flamengo e Fluminense, eles se encaram às 16 horas, horário de Brasília, deste domingo no estádio do Engenhão. O clássico mais charmoso do Brasil é válido pela quarta rodada do Cariocão de 2022 e a vitória pode garantir a liderança ao Flamengo, que se mantém invicto na competição com 2 vitórias e um empate, correndo a passos largos atrás do inédito tetracampeonato do Cariocão. Esse jogo vai ter a transmissão da TV Record para 21 estados do Brasil e também pelo pay-per-view Flá TV+, e Cariocão Play. Provável escalação do Flamengo: Hugo, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz, Isla, Willian, Andreas Pereira e Everton Ribeiro, Marinho ou Vitinho, Arrascaeta e Gabigol. Logo em seu primeiro clássico, o treinador português ele já começa a ter um desafio: superar o retrospecto ruim dos seus antecessores de 2021. Ao todo, o Flamengo enfrentou Botafogo, Vasco e Fluminense 9 vezes no ano passado, com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, incluindo algumas que implicaram na crise no time. O Fluminense foi o rival que mais dor de cabeça deu ao Flamengo em 2021, com 4 vitórias em Fla-Flus. No Brasileirão de 2020, triunfo por 2-1, com virada nos acréscimos e falha de Felipe Luiz. Na fase de grupos do Carioca, 1-0 com gol no final e as equipes alternativas. Já no Brasileiro de 2021, 2 derrotas que renderam uma crise no Flamengo. No primeiro turno, 1-0 com gol no final do André na penúltima partida do Ceni no Flamengo. No segundo turno, no único clássico do Renato Gaúcho, 3-1 para o Fluminense e a torcida gritava Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Além disso, a derrota iniciou uma das piores sequências do Renato no clube, que contou com a eliminação da Copa do Brasil. A favor do Flamengo, o empate e a vitória contra o Fluminense foram na final do Carioca, que renderam o título de tricampeão ao Flamengo. Agora o Paulo Souza ele vai ter que trabalhar para apagar esses números negativos de 2021, começando logo agora com esse Fla-Flu de domingo. Pessoal, realmente o retrospecto contra o Coelmão não é nada bom. Mas os 2 últimos resultados do Carioca deram o tricampeonato para o Mengão. Então não adiantou nada de ficarem cantando vitória, sacaneando, porque no final, na hora H, como sempre, deu o Mengão. Hoje nós vamos escovar esse Fluminense, eu tenho certeza disso. E você, arrisca um palpite? O meu é 3-0. Pessoal, o Maracanã segue se moldando e se preparando para abrir os portões em 2022. A necessidade de melhorias ficou ainda mais evidente com as condições do gramado na temporada passada e, por isso, o templo sagrado vai passar a ter grama híbrida para os próximos compromissos, ou seja, uma mistura de natural com sintética, 10% para 90%. Inclusive, a máquina belga que irá costurar as fibras do tapete chegou ao estádio nesse sábado. O aparelho, conforme mencionado, será responsável por costurar e cumprir todo o processo de hibridização do gramado.
O gramado híbrido terá de 7 a 10% de fibra sintética e a ideia é que se essa troca diminua o desgaste relacionado à quantidade de jogos na temporada. A tendência, inclusive, é que com a classificação do Flamengo e Fluminense para a Libertadores, o Maracanã seja muito mais utilizado. É por isso a necessidade de prepará-lo nesse início de ano. Vai ser realmente um marco histórico ver o Maracanã com uma grama sintética e uma grama híbrida, né? Misturando as duas. Eu tenho a impressão que vai ficar muito bonito. Eu vejo jogos do Corinthians, né? Vejo jogos do Internacional, do Palmeiras, perdão. Então, vai ficar bonito. Vamos torcer que essa máquina faça logo o serviço bonitinho para a gente poder voltar a ver o nosso time no Maracanã. E você, meu amigo, minha amiga flamenguista, você já deixou aquele like para fortalecer o nosso canal? Eu agradeço muito, valeu. E para você que ainda não é inscrito, vamos lá, é muito fácil. Aperta esse botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Aperte o sininho para você ver todos os vídeos meus em primeira mão quando eu postar. E deixa aquele like também. Isso é muito importante para o YouTube reconhecer o nosso vídeo. Valeu? Então, bora lá para as notícias. Pessoal, às vésperas do Clássico, as principais organizadas de Flamengo e Fluminense realizaram uma boa ação nesse sábado. Integrantes da Raça Fla, juntamente com a Young Flu, doaram sangue no Hemorrio. Muito legal. Ao passo que torcedores sentem insegurança por causa de brigas, as organizadas mostraram a união em prol da solidariedade. Por causa das férias do início do ano, o Banco de Sangue do Hemorrio sempre busca doadores. Dessa forma, as organizadas do Flamengo e do Fluminense se juntaram para realizar uma boa ação nesse sábado. De acordo com o Caê Mota, do GE.com, os torcedores, pessoal, chegaram juntos e animados para fazer essa boa ação. Beleza? Sensacional essa boa ação protagonizada pela Raça e pela Young Flu, demonstrando que o futebol pode atingir muitos outros objetivos de solidariedade. Quando chegaram juntos ao Hemorrio, eles deram uma tremenda demonstração de civilidade. Parabéns aí para vocês, moçada das organizadas. Eu espero que esse exemplo que vocês deram ontem seja seguido pelas outras torcidas. O Hemorrio agradece. Pessoal, essa aqui é para a gente encerrar. O técnico Paulo Souza chegou ao Flamengo em 2022 e já mostrou as suas principais características de trabalho ao elenco do Flamengo. Em entrevista à Flá TV, o Vitinho lhe revelou que a principal exigência do português com o elenco é a atenção aos pequenos detalhes. Segundo ele, o comandante sabe os principais pontos que um atleta tem para desequilibrar uma partida. Todo dia ele vem apontando esses pontos importantes que talvez a gente ainda não tenha aprendido. Ele tem colocado no nosso dia a dia para que a gente cresça no nosso jogo cada vez mais. Fecha aspas. Vitinho foi um dos que logo agradou Paulo Souza no elenco. Por isso tem conquistado a confiança do novo mister, como os atletas chamavam o Jorge Jesus, não é isso? O atacante ele exaltou o belo trabalho de pré-temporada feito junto ao novo técnico e disse que o português é muito presente com os assuntos do elenco. Aspas, foi uma pré-temporada muito importante para nós entendermos o método do mister. Acho que conseguimos assimilar bem. Agora, com o passar dos jogos, acho que vamos conseguir pôr mais em prática, trabalhar com performance ainda melhor. Muito legal. Foram dias muito agradáveis. O Paulo é muito solícito, sempre muito aberto a nos dar os feedbacks, negativos ou positivos, para que a gente esteja sempre melhorando. Acho que a gente conseguiu aprender um pouco nesse jogo, já agora contra o Boa Vista. A gente conseguiu pôr em prática e ter um resultado muito legal. Nesse domingo, no Newton Santos, será o primeiro duelo do Paulo Souza no comando da equipe contra um rival direto e principalmente contra uma equipe de elite do futebol brasileiro. Pessoal, o Paulo Souza ele tem tudo para dar certo, é só os jogadores seguirem as suas instruções e comprarem a ideia dele, como fizeram com o JJ, que ganhou tudo que disputou, teve mais títulos do que derrotas, um fato impressionante. E eu faço muita fé que o Paulo Souza vá por esse mesmo caminho.
Bora lá, Paulo Souza! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo para nós. E não se esqueçam de deixar aquele like maneiro. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. E bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia. Bora, Megão!